Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Brasileiro e na aula de hoje eu vou te ensinar passos simples, mas fundamentais para você deixar de passar perrengues nos atendimentos de amamentação. Ô, coisa chata é perrengue no atendimento e eu sei o que é passar por isso. Então, por saber, por já ter passado isso na pele, né? Aqueles sufocos do bebê começar a chorar, a gente não saber o que fazer, ou de chegar no manejo que você desconhece. Eu vou te dar passos simples hoje para que você possa então vencer essas dificuldades, né? É muito complicado a gente realmente chegar e encontrar situações nas quais a gente não está preparada para lidar. Né? Muito chato, é muito desgastante, inclusive emocionalmente a gente até começa a achar que isso não foi feito pra gente, né? Que esse lugar não é o nosso lugar de fala, mas eu tô aqui para te falar que não é isso, né? Tudo existe um preparo, para tudo existe um raciocínio, para tudo existe um caminho certo e a gente tem muito para aprender, né, nessa jornada aí no trabalho com a amamentação e cada dia mais a gente pode, né, se especializar sobre isso, se debruçar mais sobre esse assunto e a gente só tem a ganhar, né? Então, para a gente começar a aula de hoje, eu quero dizer para você que é necessário ter, né, uma capacidade muito grande assim de ressignificar os momentos, né, e de respirar fundo. Então, a primeira orientação e o primeiro passo muito importante, fundamental para você conseguir vencer os desafios do dia a dia, né, das consultorias, quando você começar a fazer, ou até das suas próprias inseguranças, é não se desesperar. A gente precisa respirar fundo, né? Entender qual é o nosso lugar e não se desesperar. Porque quando a gente entra nesse processo, né? De, ai meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu não sei que passo eu vou tomar, a gente começa, né? A bater o desespero mesmo, a achar que esse não é o nosso lugar, a achar que a gente não tá fazendo a melhor coisa que a gente poderia fazer, ou até achar que a gente não nasceu para trabalhar com a amamentação. E eu quero já desconstruir isso aqui, né? A gente não existe isso, gente, de ter nascido ou não para trabalhar com a amamentação, não é isso. Claro que cada pessoa ela gosta mais de uma área do que outras, né? Mas não existe essa coisa assim, eu nasci para fazer isso. Não, a gente pode estudar e fazer algo muito bem feito a partir, né, de algo que você gosta, melhor ainda. Se você gosta daquilo, é ótimo porque você vai fazer com amor, né? Você vai fazer algo que realmente faz o seu coração cantar. Mas se você não gosta da área, você também pode aprender e quem sabe, né, com consistência, com confiança, você não desenvolve o gosto por aquilo. Existem várias áreas da nossa vida, inclusive, que isso acontece, né? Algo que a gente não gostava de ir pra escola na infância, né? E quanto que a gente entendeu que a escola era importante, né? E tem gente que passa a gostar, né, com o desenvolvimento, né, até o amadurecimento. E isso acontece em todos os processos, né? Todos os processos. Toda aprendizagem é um processo difícil, né? Árduo, muitas vezes, mas é possível para todas as pessoas. Então, o trabalho em amamentação também é assim. A gente precisa ter isso muito claro, a nível consciente mesmo, para saber que a gente vai aprender o tempo todo, que a ciência ela está avançando, que eu não sou capaz de saber tudo sempre, né? Que em algum momento eu posso errar. Eu sou passiva de errar, né, de erros, sou ser humano, né, todos nós somos, e a gente tem que entender isso, porque existem pessoas que se cobram muito na prática, né, se cobram muito por acertar, se cobram muito por fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, ou do jeito que a pessoa imagina que deve ser feito, né, não aceitam, assim, né, pequenos equívocos. E a gente tem que entender que somos humanos tratando de humanos, a gente tem que ter muita responsabilidade pelo nosso fazer, pela nossa prática, mas temos que ter muita responsabilidade sobre nós também, né? Pra gente não carregar um fardo que a gente não consegue suportar, tá? Então, a primeira coisa é não se desespere, tá? Não entre em pânico, é super possível, né? Deixar esses perrengues de lado e conseguir avançar, né? E como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso respirar? Como é que eu posso parar de me desesperar? A primeira coisa, gente, é confiar no potencial que a gente tem. E agora eu quero falar pra você, fono, certo? Que você tem muito potencial. Principalmente falando de trabalho em amamentação, você tem muito potencial, né?
algo assim realmente que é específico do fonoaudiólogo, que é o olhar sobre o sistema estomatognático, que é o olhar sobre o sistema oromotor, que é o olhar sobre a anatomia e fisiologia de órgãos fonoarticulatórios. Então, você entende sobre todo esse arcabouço, né, e sobre o funcionamento. A gente estudou isso ao longo de 4 ou 5 anos dentro de uma universidade. Então, minimamente, nós somos profissionais que mais se debruçam sobre funções orais, né? Se não os profissionais que mais se debruçam sobre funções orais. Então, eu quero te dizer que você sabe muita coisa que muito profissional de saúde, de materno-infantil, inclusive, não sabe. Você sabe muita coisa que muito profissional de saúde aí dentro da neonatologia não sabe. Inclusive, recentemente eu fiz uma postagem sobre isso, né? Recebi, assim, alguns comentários e alguns questionamentos em direct falando sobre isso, né? Discutindo sobre isso. E isso tem sido um assunto recorrente. Inclusive, numa live que eu fiz aqui com a Pamela, ela falou sobre isso, né? A gente falou e a gente continua conversando sobre isso. E volta e meia esse assunto está, assim, em voga, né? Quando tem aí muitos profissionais trabalhando nessas áreas que estão aparecendo mais agora, né? Freios orais, profissionais falando sobre diversas coisas que têm aparecido, né? Frenolingual, eu acho que é uma coisa que tá mais assim, o boom, né? Do frenolingual, bicos artificiais, enfim. Tantas coisas, amamentação, manejo de amamentação, fórmula láctea, pode dar, pode não dar, né? Bico intermediário de silicone. E aí a gente vê tantos profissionais falando sobre essas questões e o assunto que mais se fala, né, entre esses profissionais nem todo profissional que trabalha com neonatologia, que trabalha com amamentação, ele sabe sobre isso. E aí eu quero dizer para você, fonoaudiólogo, que nem todo profissional que trabalha nessa área entende de sucção do bebê, entende de sistema oromotor do bebê, entende de funcionamento de órgãos fonoarticulatórios do bebê. Então é muito importante que você entenda a sua capacidade, que você tenha consciência do seu potencial. É claro que vai ter um fonoaudiólogo que vai ter um pouco mais de habilidade lá na área de linguagem, um fono que vai ter um pouco mais de habilidade lá na área de áudio, outro que vai ter na área de motricidade, mas isso não exclui a nossa formação, né? Todos nós estudamos essas funções, né? A gente estuda desde a embriologia até o estabelecimento lá da função, lá nas matérias específicas, né? De MO, de disfagia. Então, é super importante a gente entender o nosso potencial. A gente sabe mais do que a gente imagina, às vezes a gente se sabota, certo? A gente é muito maior do que a gente pensa, não só pelo fato de ser fonoaudiólogo, não, isso não é prepotência, né? Desse lugar, não, de maneira nenhuma. É falando enquanto ser humano, né, trabalhador profissional e muitas vezes quanto profissional liberal que entra no mercado de trabalho, assim, muito generalista e é inserido, por exemplo, numa maternidade e se vê numa oportunidade de trabalhar com amamentação e de repente fala, nossa, eu não sei se eu sou capaz, eu acho que eu não sou capaz. E eu quero te dizer que você precisa confiar mais em si, né, confiar mais no seu olhar. Quantos estagiários eu já acompanhei e que tinham um olhar assim maravilhoso, mas não confiavam no seu olhar. Eu também já fui estagiária. E lá no estágio eu entendi a importância de confiar no meu olhar, porque eu não tinha confiança e foi ali onde comecei a desenvolver, né, e comecei a perceber que era o fato realmente de eu entender que aquilo que eu sabia da parte teórica estava ali na minha prática, é que eu comecei a ter segurança. E é assim que a gente muitas vezes sai, né, da graduação. E é super importante a gente ter isso muito claro na nossa mente, a gente tem que ter confiança. Não é assim, você não precisa saber tudo, mas você ter confiança no seu olhar, você tem um olhar treinado, sabe? Você tem um olhar aguçado sobre isso. Então, é um passo simples você começar a criar confiança. Não, peraí, o que é que eu sei aqui sobre a amamentação, né? Eu sei que o bebê tem que fazer a pega correta, ok. O que é uma pega correta? Tá, eu sei explicar o que é uma pega correta? Então, ótimo. Eu vou falar de pega correta, né? Se eu não conheço, né, de frenolingual, eu não sei fazer um teste da linguinha, ok, eu vou me debruçar sobre esse assunto, eu vou buscar saber sobre esse assunto, né? Eu vou buscar quais são os profissionais que estão falando sobre isso, né? Referências, claro, atualizadas, pessoas realmente de confiança, né? Pessoas que não... Porque a gente vê muita gente falando sobre tantas coisas por aí, principalmente dentro da área de amamentação, e a gente tem que ser também muito seletivo, mas compreender, né, que o lugar que a gente está... eu já falei isso em aulas anteriores, né? Se a gente tá num lugar que a gente não tá mais se sentindo confortável, é porque isso tá demonstrando pra gente que a gente não cabe mais ali, né? Então, se você tá se sentindo desconfortável, talvez seja porque você precisa avançar,
né? Porque talvez esse lugar não te cabe mais, porque você já percebeu a necessidade de avançar, de seguir adiante. E é isso. A gente precisa entender o nosso poder de fala enquanto fonoaudiólogo e o nosso lugar de fala também, né? Porque existe um limite para o nosso lugar de fala. A gente pode falar mais sobre isso. Mas aqui eu quero me ater, né, a essa questão de confiar no potencial. É o primeiro passo para que a gente comece a desconstruir algumas coisas que às vezes é causado por nós mesmos, em setting terapêutico, né? E aí, gente, mais uma questão super importante que eu posso trazer para vocês é que a gente precisa estudar o caso antes de atender. Nossa, a gente aprende isso lá na faculdade, mas assim, isso é importante. E às vezes estudar o caso não é bem pegar um livro e ler sobre o assunto, é isso também. Mas estudar o caso é entender, sabe, o que tem ao redor, é ampliar o seu olhar, né? É realmente pegar um prontuário antes de atender. Quantas pessoas fazem isso? Nem sempre a gente faz isso, né? Ir lá, né, à beira-leito, mesmo você já tendo, né, informações sobre esse paciente, se despir um pouco disso e começar a ter uma escuta qualificada, desenvolver uma escuta que possa absorver o que a história te traz e a partir disso você gerar o seu próprio raciocínio clínico. Então, é assim, estudar o caso antes é você assim, nossa, eu tenho um paciente X aqui, né? Um exemplo, eu tenho um paciente que tá com disfunção oral, que ele já chegou, inclusive, com esse diagnóstico sem eu nem ter avaliado. Vamos ver, então, o que é que essa criança tem? Será que é uma disfunção oral? Tá justificado como disfunção oral porque diz que o bebê tá fazendo muito padrão mordedor. De repente, você chega lá, é simplesmente um manejo de posicionamento. De repente, você chega lá, é simplesmente uma pega inadequada, porque a mãe não sabe posicionar, o bebê não abre a boca para realizar a pega, né? E às vezes a gente fazendo esse manejo adequado, a gente consegue estabelecer a amamentação. Mas a gente precisa, né, estudar assim as possibilidades, saber minimamente quais são as possibilidades, né? Eu tenho um paciente que tem confusão de bicos, tá? Quais são as possibilidades? Ele ter, por exemplo, utilizado mamadeira ou chupeta, ou de repente só me falaram que esse bebê, ele amamenta exclusivamente, tá rejeitando o peito, quando eu vou ver, ele recebeu uma mamadeira, né? Dias atrás, ou um dia atrás, ou no último plantão, falando aqui em ambiente hospitalar. Mas, por exemplo, em casa também acontece muito isso, né? Quando a gente vai atender os bebês em casa. E às vezes a mãe traz a história pela metade ali, não contou tudo, e às vezes porque ela não viu importância naquilo. Então, saber investigar, né? Entender um pouco mais do caso vai te auxiliar nesse raciocínio, né? Você já chegar assim, olha, meu bebê tá rejeitando o meu peito. Pode ser tanta coisa dentro de amamentação, né? Pode ser greve na amamentação, essa mulher pode estar grávida e a lactação tá mudando, né? Pode ser milhares de coisas. Pode ser confusão de bicos. Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo, né? E aí, a gente tendo essas possibilidades assim elencadas, a gente vai excluindo. Isso é realmente fazer, né, o nosso diagnóstico fonoaudiológico. Muitas vezes o diagnóstico dentro de saúde é baseado na exclusão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é estude o caso antes de atender, estude mesmo, assim, no sentido não de entender toda a fisiologia da coisa, mas de entender as possibilidades até você chegar nesse caso. Porque você vai chegar mais confiante, né? Você vai saber pelo menos quais as orientações iniciais você vai dar para aquela família. E aí você vai conseguindo, né, ir guiando o caso, né? Se vocês estiverem acompanhando o meu raciocínio, vocês me falam, tá? Se tiver muito embaralhado, não tiver alguma coisa que vocês não estejam entendendo, pode falar que eu volto, a gente retoma para que essas ideias fiquem muito fechadinhas, porque a gente vai chegar em alguns lugares aqui importantes, né, mais específicos de amamentação, tá? E aí a gente estudando isso, né, estando mais preparado para atender, a gente precisa ter coragem, certo? Para dizer que não sabe e ter atitude para sentar e estudar. Porque muitas vezes a gente pega casos que a gente não tem domínio nenhum, né? Uns casos diferentes, ou uns casos que às vezes é caso, sei lá, de freno lingual. E que deixa o nosso cabelo em pé, que às vezes você já fez 2, 3 cursos lá de teste da linguinha, mas é um caso que você não sabe direito, ou você tá começando agora nisso, você não sabe direito se você vai mandar esse bebê pra lá, pra fazer avaliação com o odontopediatra, ou se você vai deixar esse caso... Se você vai investir mais em fonoterapia, né? Às vezes deixa a gente de cabelo em pé. E aí a gente tem que ter essa coragem, né? Não é nem humildade, não, é coragem para dizer assim, a gente não sabe. Porque muitas vezes a gente vem com aquela malinha da soberba de eu sou fonoaudiólogo, como é que eu não sei isso?
E é super importante a gente ter esse pensamento da responsabilidade, né? De saber, olha, eu sou fono, eu trabalho com isso, né? Eu preciso saber disso. Isso é responsabilidade. Mas assim, a gente não tem como saber tudo, né? Isso também é a gente ter muita saúde mental para entender. A gente não tem como saber tudo e a gente tem que ter essa atitude de não, se eu não sei, se eu não consigo, eu vou encaminhar para um colega que sabe. Ou então, isso também é ter responsabilidade sobre os seus pacientes, sobre os atendimentos que a gente faz, né? Ou ainda, se não vou encaminhar lá para o colega que eu tenho, né, para uma rede de apoio, de repente, que eu tenho aí de profissionais fonoaudiólogos que trabalhem com isso, eu vou sentar e eu vou estudar. Se eu sou a única fonoaudióloga que atende aqui na minha cidade, e eu atendo esse caso específico, eu vou sentar e estudar. De repente, eu sou a fonoaudióloga da minha cidade que só faz teste de orelhinha, eu trabalho na prefeitura, e chega tanto caso diferente para mim, quantas alunas eu não tenho assim, né? E aí que me fala isso, olha, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho na saúde pública, chega de tudo para mim. E aí eu falo assim, olha, qual é o caso, né? O que é que você quer fazer? O que é que você pode fazer? Você não vai conseguir dominar tudo. Mas chega muito bebê, ok, você tá querendo se aprimorar sobre a amamentação, e aí de repente ela tá lá fazendo teste de orelhinha e chega coisas de freio lingual, chega coisas de amamentação, a mãe já aproveita, né? Ah, você é fono, eu queria saber se a linguinha da minha filha tá ok. Então, se você se propõe a atender esse tipo de demanda, você tem que estar pronta também para responder. Ó, eu não trabalho com isso, ou então, ó, eu vou estudar, eu não entendo muito isso, mas eu tô estudando sobre isso, né? Volta daqui uns dias pra gente conversar, pra gente fazer uma avaliação melhor, né? E aí a gente tem que ter essa coragem, né? E de sentar e realmente estudar, se debruçar sobre isso, porque isso vai trazendo confiança e isso vai dando confiança para os pacientes que chegam até você, né? As pessoas vão, olha, não, realmente ela tá dizendo para mim que ela vai fazer, ela vai me ajudar. Isso é tão importante, né? As pessoas, elas querem se sentir ouvidas e acolhidas. Isso é de todo ser humano, nós precisamos disso. Imagina uma mãe que está passando por dificuldades em amamentação. Então é super importante a gente saber esse lugar de fala e saber falar esse tipo de coisa também, né? Saber acolher essas demandas. A quinta coisa, já tô falando aqui, né? O quinto ponto que eu trouxe para vocês é que a gente precisa desenvolver uma escuta qualificada, né? O que é uma escuta qualificada? Saber ouvir primeiramente, né? Não é só escutar, né? É a gente saber realmente processar para de repente dar uma direção mais adequada para essa família, né? Ou simplesmente saber escutar sem julgar, né? Escuta qualificada também entra aí nesse âmbito da gente escutar. Essa família de repente chega pra gente, olha, minha mãe falou que eu precisava dar uma coisa de mais substância pro meu filho e eu dei aqui esse caldo de feijão, ele tem 2 meses. E aí você conter sua cara de espanto, porque de repente dentro de algum contexto isso vai ser muito comum, e aí você precisa, né, se posicionar. E aí você vai falar, olha, é mesmo, você fez isso, e aí você vai direcionar essa família para que existe uma maneira melhor, né? E aí a família vai dizer, olha, e aí ele teve, né, um quadro de diarreia, eu precisei levar ele no hospital. E aí vai contar a história para você. E aí você vai falar, né? Você vai pegar os ganchos para poder dizer, olha, tem uma maneira de deixar, né, o seu filho, ele não precisa comer isso agora, porque o organismo dele ainda não está preparado. E aí você vai construindo um diálogo. Mas o primeiro passo, antes, né, de construir esse diálogo, é desenvolver essa escuta, né? Às vezes, quando essa família traz esse tipo de história, que é um exemplo, tá, gente? Pode ser inúmeras histórias, pode ser, inclusive, histórias que não tem nada a ver com isso. Pode ser simplesmente a história de uma mãe que tá aí dentro do melhor hospital da sua cidade e que tem acesso aos melhores profissionais e que, de repente, deu leitinho pra filha porque achava, não tinha informação de qualidade, né? Não precisa a pessoa não ter uma classe social, assim, econômica mais favorável. Não precisa isso pra pessoa não ter acesso a informações de qualidade sobre a amamentação, né? E, de repente, ela pode ter ofertado o leitinho pra filha achando que era normal porque o leite dela secou. E aí, tem muitos profissionais que chegam para esse tipo de paciente, né, para essa dupla, e falam assim, meu Deus, você é louca, né? Traz esse tipo de fala, a gente não pode falar isso, né? A gente não pode estar trazendo assim, você é isso, você é aquilo. A gente nem pode estar rotulando, né, os pacientes. Imagina, isso é antiético,
Mas a gente ainda vê muito isso dentro de pediatria, do trabalho com neonatologia, né? As mães se sentindo super culpadas porque a mulher já nasce com essa, a mãe já nasce com essa culpa, né? Quando vem o bebê, a mochilinha e a mala da culpa vem junto, eu costumo dizer isso. Então o bebê nasceu, a mãe, pronto, meu Deus, coloquei uma criança no mundo, já vem a culpa, né? E aí a criança chorou, meu Deus, tá chorando porque eu não tô conseguindo alimentar. Então é uma cascata. Aí vem um profissional e fala pra essa mulher, olha, você precisa fazer dessa forma, porque senão seu filho vai ter isso. Olha, você fez errado, seu filho vai. Então não é por aí, né? Não é nesse caminho do julgamento. Então a gente tem que saber desenvolver escuta qualificada. Gente, isso é uma das coisas que mais vai trazer sucesso para o atendimento de vocês. E se tiver alguém aqui que já trabalha com amamentação, pode falar disso até com mais propriedade, né? Para falar assim, olha, realmente, né? Ou saber ouvir, saber internalizar realmente o que, é que essa mãe está trazendo, né? E saber interpretar além das palavras. Porque muitas vezes ela tá trazendo tanta história para você que parece absurdo, mas quando você vai ver o cerne do problema não era aquilo, né? Não era necessariamente ali o erro alimentar. Às vezes é uma rede de apoio que ela não tem, né? Às vezes é o acesso mesmo à informação de qualidade. Essa mulher quer dar o melhor, ela quer fazer o melhor, mas ela não teve informação, né? Uma outra coisa super importante que a gente pode evitar vários perrengues aí, né? É a gente ter apoio e acesso à supervisão clínica. Então, gente, é uma coisa que, graças a Deus, está se difundindo mais dentro das áreas da saúde, né? A supervisão clínica, mas é algo fundamental no processo formativo. Se todas as fonoaudiólogas, né, pudessem passar por um processo formativo de supervisão clínica logo após a formação e até depois da formação, né? Hoje eu tenho minha rede de apoio, eu tenho as fonoaudiólogas que eu posso trocar figurinha, né, e que podem fazer a minha supervisão e eu peço socorro também. Muitas vezes tem coisa que a gente não vai, né, ser o bambambam ali. Então a gente troca figurinha, às vezes é uma área que eu não domino tanto, às vezes é uma área que a outra colega não domina tanto, a gente precisa criar essa rede, né, uma rede que se fortalece, uma rede de apoio, e contar com esse auxílio de supervisão é fantástico, né? Eu não tenho o que falar. Eu tive supervisores, assim, ao longo do meu processo formativo, maravilhosos, né? E sim, sobre a amamentação, eu tive que meter as minhas caras, buscar pessoas que estivessem falando também a minha língua, né? Que não era simplesmente dentro do lugar onde eu estava, que tinha pessoas que falavam exatamente sobre a amamentação. Então, às vezes, a gente tem que sair, buscar fora mesmo, e isso facilita muito a nossa vida. É um investimento que você faz para o seu futuro, porque você aprende com a experiência do outro, né? Você já não comete os erros que provavelmente você cometeria, né? Se você não tivesse o auxílio, né? E a orientação da pessoa que já passou por isso e fala assim, olha, não faz por aí, eu sei bem como é isso. Então, eu tento também ser esse suporte para as meninas, né? Lá do Fono TT, eu sempre tento ser essa pessoa que tá ali, e as meninas podem até falar melhor isso pra mim, mas é porque eu entendo essa importância, sabe? Então, se você puder contar com esse auxílio, isso é fundamental. E isso, às vezes, é uma coisa simples. Às vezes, tem um profissional perto de você que pode fazer isso por você, mas você precisa ter essa coragem de chegar, falar, né? Solicitar. E isso abre portas, viu? Abre portas tanto no seu fazer, no lugar que você trabalha, abre portas para você, inclusive, empreender em fonoaudiologia. Então, anotem essa dica aí, né? Pega o papel e a caneta, ó. Sempre que eu precisar, vou buscar ali a supervisão de alguém qualificado na área que eu tô buscando, tá? Outra dica importante, gente, é que... Outra dica não, essa é uma orientação mesmo. Gente, ninguém vai resolver tudo de uma vez só. Ninguém é capaz de resolver tudo de uma vez só, nem você, fonoaudióloga. Então, assim, ó, não queira dar conta de resolver todos os problemas que você tá vendo. De repente, você vê uma enxurrada de coisas e a mãe te traz tantas coisas, e aí você quer resolver tudo no primeiro momento. Ninguém é capaz de fazer isso, nem você, né? Profissional da reabilitação, por favor. Então, você precisa realmente entender o que é que essa mulher tá falando, processar a importância da escuta qualificada e entender o que é mais importante, o que é que tá mais gritante, identificar isso para, a partir disso, você começar a intervir, né? Então, assim, você pode, tá vendo? Ó, a Pamela falando, falei de você, Pam, não sei se você viu, do que a gente estava falando aqui sobre a necessidade de atualização dos profissionais de amamentação. Mas é super verdade, a gente não consegue resolver tudo de uma vez só, tá? E a gente tem que selecionar
ali o que é mais gritante, para intervir nisso, né? E também talvez o que é mais gritante não seja necessariamente a coisa mais que a gente vai conseguir resolver no primeiro momento, né? Talvez ali tenha uma confusão de bicos grande, né? Mas talvez no primeiro momento a gente não vai conseguir fazer com que essa mulher tire todos os bicos artificiais. Talvez ela nem queira fazer isso. Então a gente ainda vai ter que trabalhar um processo de conscientização sobre a importância, né? Ensinar a relactação, tentar novas estratégias. Então é um caminho grande, é um caminho longo, né? Então identificar o que é mais importante, identificar o que é possível fazer no determinado momento. Gente, isso aí amplia portas para você. Tem esses 2 princípios nos atendimentos que vocês forem fazer, vocês vão ver que vocês vão começar a tirar de letra, né? Coisas que pareciam perrengues no dia a dia, vocês vão começar a tirar de letra. Por isso que o trabalho fonoaudiológico é um acompanhamento, né? Não só o trabalho de amamentação, como o trabalho fonoaudiológico também. A gente não consegue resolver tudo no primeiro momento, né? Não é apenas uma consulta ali, né, num profissional. É um acompanhamento realmente, né? A gente é profissional, a gente é ensinado, inclusive, a fazer terapia. Terapia demanda tempo. Então, é importante a gente entender o poder do tempo sobre o nosso fazer, certo? E aí, quando a gente pensa nisso, no que é mais importante, no que a gente consegue fazer no primeiro momento, a gente lembra das orientações que a gente precisa dar para essa família. Gente, selecionar sempre as orientações que são necessárias, né? Às vezes a gente estudou muito, né? Aí vem lá os excessos. Eu falo sobre a importância de estudar o caso antes, aí a pessoa vai lá, pega o livro e estuda a amamentação inteira, a amamentação de A a Z, né? E aí chega lá e despeja em cima da mãe. Né? Uma mãe que nunca teve acesso sobre questões de amamentação, ou que até já teve, mas que confunde tudo na cabeça dela. E aí a gente chega, olha, mãe, você precisa amamentar dessa forma. E aí você pode fazer dessa forma, daquela outra, né? Naquelas posições. E aí você tem que dar também o peito, né? Dessa forma. O bebê tem que fazer essa boquinha. E aí, mãe, agora vamos falar sobre retorno ao trabalho. Né? Uma coisa nem tem direto link com a outra. E às vezes a gente quer despejar tudo na mãe que a gente vai atender. Não é por aí, gente. Né? As orientações mais essenciais a gente tem que saber selecionar, né? Encontrou o que era mais importante, encontrou o que era possível ser feito naquele momento, agora você vai dar as orientações apenas que forem necessárias, certo? Não falar mais do que for necessário, porque a cabeça da mulher, a cabeça da mãe ali, ó, tá cheia de coisa, de informação, de tudo, não é só a sua, não, né? Você não é o único profissional que atende essa pessoa, essa mulher. Ela já teve orientação do pediatra, talvez da nutricionista, né? Talvez, sei lá, de um outro profissional, do osteopata. E agora ela tá tendo as suas. E aí você precisa saber selecionar exatamente o que você vai falar, o que vai ser importante para o seu objetivo terapêutico, né? Para aquilo que você quer alcançar com essa família, tá? Para pelo menos você conseguir, né, superar as queixas dessa família. Trabalhar naquele problema-chave ali, tá certo? A gente precisa, né? E aqui, ó, a dica de ouro do dia, né? Quem não tá aqui mais vai perder a dica de ouro. Olha, se você trabalha com amamentação, se você quer trabalhar com amamentação, se você é fonoaudiólogo e tá trabalhando agora com essa população de maternidade, bebê, neonatologia, estude esterogestação, gente. Nunca ouviu falar sobre isso, né? Começa a estudar sobre esterogestação. Começa a buscar quem é, né? Quem foi o pediatra Harvey Karp. Começa a procurar quem foi lá, né? Ashley Montagu, a pessoa lá que desenvolveu o conceito da esterogestação, né? Lê lá O Bebê Mais Feliz do Pedaço. Começa a se debruçar sobre esse assunto de esterogestação, porque isso vai fazer a diferença muito grande naquilo que você for fazer a partir de agora com esse bebê. Você vai começar a entender, né, até onde deve ir os seus manejos, né, o que você deve realmente fazer, o que vale a pena fazer com esse bebê nesse determinado momento, o que não vale, né? Então, a gente começa a entender o bebê de um ponto de vista muito diferente daquele ponto de vista que a gente aprende na faculdade. A gente aprende ali sobre o ser humano daquela forma, tudo mais, mas quando a gente começa a entender determinados conceitos, a gente começa a intervir de uma maneira muito melhor. Muito melhor. E as estratégias de esterogestação ajudam a gente, assim, ó, de maneira... não posso nem... absurda, né? De maneira, assim, que não dá para explicar. Eu era antes de conhecer a esterogestação e
passei a ser outra profissional depois que eu comecei a entender esses conceitos. Então, estude, bota aí na sua agenda. Metas para 2022, né? Talvez você não queira mais estudar esse ano, dezembro. Eu te digo que esse ano ainda não acabou. Então, você pode, né, começar agora, começar hoje, a mudar a realidade dos seus atendimentos, né? Coloca aí, metas. Eu não quero terminar 2021 sem estudar esterogestação. Estuda isso e depois você me conta. Depois você vai me falar se isso fez diferença na sua prática ou não. Tá certo? E aí, o último ponto que eu trouxe aqui pra passar pra vocês, super importante, fundamental, que, enfim, né, não podia deixar de falar isso. Se aprofunde em amamentação e em manejo fonoaudiológico de bebês, certo? O trabalho fonoaudiológico com bebês é né? Mas a gente não tem como deixar de trabalhar com a amamentação trabalhando fono em bebê, tá? Então, assim, não existe isso dissociado. Se você trabalha com bebê e você não é pró-amamentação, você precisa rever os conceitos, né, daquilo que você está fazendo, do que você está trabalhando. Se você não entende a importância ainda da amamentação para o desenvolvimento e a saúde dessa dupla, né, não só do bebê, mas da mãe, não é só a importância do leite materno para a criança não, né, tá? Mas a importância da amamentação para a mulher. Se você ainda não entende isso, se aprofunde sobre esse assunto, estude isso, porque isso é fundamental para muitas famílias. E quando eu passei a entender isso, foi que a minha mente abriu. Um universo se abriu na minha frente, literalmente, né, como um portal se abriria assim, e eu realmente entrei. E a minha cabeça mudou, os meus atendimentos mudaram, né? A importância que eu dei sobre esse assunto mudou completamente. E olha, eu quero dizer pra vocês que eu não sou mãe, tá? Eu ainda não passei pela experiência de amamentação, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ó, ela é mãe, ela sofreu lá com a amamentação, então isso dói nela. E aí, não, ainda não. Eu não sou mãe ainda, tá? E eu entendo hoje a importância disso para tantas famílias. Então, assim como eu entendi, eu sei que você vai passar a entender quando você se debruçar sobre esse assunto, né? Entender o quanto que a gente pode prevenir, né, de mortalidade infantil, o quanto que a gente pode prevenir aí de alterações de mama para essas mulheres, né? Mastite, abscessos mamários, enfim, uma infinidade de doenças na mama. Tá? O quanto que a gente previne de sofrimento psíquico, né? Sofrimento aí no puerpério para essas mulheres, que já é um processo difícil, né? Um processo de aprendizagem, né? Para essa família que está numa nova conjuntura, que tá recebendo um bebê. Imagina para essas questões de saúde. Então, assim, ó, trabalhar com bebês e mulheres e crianças e a amamentação é trabalhar com saúde, é promover saúde, e a gente precisa, né, levantar essa bandeirinha e a gente precisa começar a proteger mesmo a amamentação, tá certo? Se aprofunde nisso, a Jornada Fono do TT tá aí, gente, já começa semana que vem, segunda-feira. Se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de fazer a inscrição, vai lá no link do meu perfil, tem lá o Linktree, você pode clicar, e aí lá tem o botão para você se inscrever na Jornada Fono do TT, é gratuita, né? E eu vou falar muito sobre isso. Muito de verdade. Eu vou me debruçar sobre esse assunto de amamentação e como a gente fonoaudiólogo, né, pode intervir assertivamente, né? Vou falar sobre raciocínio clínico, como é que a gente consegue, vou falar sobre muitas coisas. Então, se você topa, né? Se você quer se aprimorar sobre esse assunto, participa lá da jornada, eu espero você, tá certo? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Eu espero vocês na segunda, eu espero vocês, na verdade, na sexta-feira, que a gente tem aula do TT sexta-feira, né? Toda quarta e sexta eu venho aqui fazer a aula do TT e sexta a gente tem uma aula muito especial, tá bom? Um abraço grande pra vocês, uma ótima noite e até sexta-feira. Tchau, tchau.